98,5. Mais qualidade no ar. Mais qualidade no ar. Começa agora pela Rádio Santana FM. O programa Espaço Diferente. Apresentação: Luiz Paixão. Uma realização CPDR. Centro de Apoio à Pessoa com Deficiência do Ribeirão. Com Gonzaguinha. Qual? Aquela muito conhecida Isso. Vamos lá. Bom dia a todos, estamos iniciando nosso programa semanal Espaço Diferente. É com muita alegria que estamos aqui mais uma semana conversando com você, para conversar, bater um papo, e a gente, nossa equipe, nosso pessoal, sempre tem percebido a necessidade de conversar de coisas úteis, informações que venham a trazer não só para o público de pessoas com deficiência, como também para seus familiares e a sociedade. A gente sempre tem dito que na nossa caminhada as pessoas com deficiência nunca foram visíveis, porque nós temos uma sociedade que é capacitista, que é preconceituosa, não aceita muitas vezes e não dar oportunidade a um deficiente físico. Inclusive hoje, dia 11 de outubro, é o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Física. Um cadeirante, por exemplo, já para entrar no assunto, ele tem dificuldade de andar numa rua, de andar numa cidade aqui no Brasil. Eu falo em Ribeirão, onde estamos, mas se você for a qualquer cidade por aí, não existe uma preocupação arquitetônica das cidades em viabilizar, e adaptar as calçadas. A gente fala isso toda semana aqui, porque é uma forma de dizer, enquanto não acontece, a gente está lembrando a quem de fato tem a obrigação de fazê-lo, porque quando se tem prioridade nas coisas, quando se tem realmente interesse de fazer, nós com certeza teríamos cidades. Eu não conheço, falam que Curitiba, não conheço essa cidade, é uma cidade muito acessível, que tem toda uma dinâmica de ajudar um cadeirante, uma pessoa com deficiência física ou visual, seja qual for. Ela hoje tem mais facilidade, inclusive nos atendimentos médicos. A saúde é muito crítica no Brasil inteiro. Algumas cidades sim têm avançado, mas o nosso objetivo hoje e sempre é falar para você que nos escuta, você ouvinte da Rádio Santana, da importância e da necessidade de fazer com que tenhamos, apesar de toda essa, aconteceu agora recentemente a 5ª Conferência Nacional de Direito da Pessoa com Deficiência em Brasília, e foram tirados muitos encaminhamentos, muitas propostas aprovadas pela conferência, e semanalmente a gente vai tentar trazer alguma proposta que foi decidida por todos os delegados do Brasil inteiro na cidade de Brasília, e ali foi feito um relatório e uma exigência daqueles que nos representavam lá, daquilo que é necessário ser feito para todas as pessoas com deficiência. Por que eu falo isso? Porque conferência, e hoje a gente está para receber, me parece que está dando um problema no telefone aqui do estúdio, mas nós estaríamos, não sei se vai ser possível, o José Diniz Filho, ele é presidente do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência no estado de Pernambuco. O Diniz, que já é a 2ª vez que ele assume essa presidência, é uma pessoa comprometida, tem se preocupado sim em que haja mais funcionamento, ou pelo menos implantação de conselhos municipais nas cidades de Pernambuco. E aí eu faço uma colocação para a nossa cidade de Ribeirão. O nosso conselho municipal está desativado há muito tempo, há alguns anos já. A gente pede não só para quem está no momento, até dezembro, como também para a prefeita eleita, que veja com carinho essa necessidade de um conselho. Por que eu falo isso? Um conselho municipal, ele funciona para que a sociedade civil, a igreja, ela indica um representante, ou as igrejas, e cada segmento me indica. O governo, que é a prefeitura, também indica uma pessoa da Secretaria de Saúde, Educação e por aí. Formando esse grupo, esse conselho, juntos eles vão discutir o que é melhor para o segmento, o que é interessante acontecer no município. E aí, quando não há o conselho, fica bem mais difícil, porque não tem um grupo que se preocupa com isso. O conselho também tem essa principal função, que ele deve ser deliberativo, ele não é consultivo. O que significa deliberativo? Ele toma uma decisão, o grupo, todos juntos,
por unanimidade ou não, mas toma essa decisão, e a gestão, a prefeitura tem que acatar, tem que observar e tem que olhar com carinho aquele pedido do conselho. Se ele for consultivo, já está dizendo consultivo, significa que ele faz uma discussão, um diálogo, uma necessidade do município e manda para a gestão só faz ouvir a consulta, mas não executa, do ponto de vista de fazer valer. Então, por isso que é importante o conselho funcione, não um conselho onde tem pessoas só balançando a cabeça e dizendo que está tudo certo, mas que cada um vai defender na sua área aquilo que é melhor para a pessoa com deficiência. E aí independe de quem está de um lado ou outro, mas é uma política de governo. Se governo significa que o governo é uma política onde cada pessoa, cada gestão, seja no município, no estado ou em Brasília, federal, ele vai ter uma política que vai valer para todos os membros, toda aquela sociedade local, onde haja de fato respeito a partir da necessidade de cada um. Obviamente que isso é um processo, mas a gente espera que, se esse ano, melhor ainda, se não, a partir de janeiro, a gente teve agora o vice-prefeito aqui, eleito, que eles se preocupem também com a questão da pessoa com deficiência, porque somos muitos, são milhares, no Brasil são milhões, que precisa de atenção do poder público, dos políticos de um modo geral. Há uma briga, um enfrentamento constante em Brasília de pessoas, através do nosso Conselho Nacional, dos políticos comprometidos que têm essa bandeira, mas que nos estados e municípios a gente tenha também essa preocupação. Dito isso, a gente quer também lembrar que nós temos a grande preocupação na política. Quando eu falo política, não é o voto. Vamos esquecer que o voto passou, foi até semana passada. Agora é a política diária. Há quem não queira falar de política porque ou não entende ou não quer que se fale. Mas é necessário que nós tenhamos o conhecimento, ou pelo menos tentar conhecer, algumas situações, não só do deficiente. A gente sabe o idoso, a pessoa idosa. O Brasil está se tornando um país de idosos. Muita gente está envelhecendo e não há um acompanhamento, não só de saúde, de educação, enfim, de um modo geral, para que as pessoas com idade tenham uma vida melhor. Porque quando você está envelhecendo, você vai ter situações natural do corpo humano, da vida do ser humano, que vai precisar de mais atenção, que vai precisar de uma melhor qualidade de vida. Isso só acontece quando não só os governos, os políticos, mas o povo também começa a entender a necessidade de fazer alguma coisa pelos nossos idosos, que são grandes desafios e grandes dificuldades. A gente fala do SUS, que graças a Deus existe o SUS, que é o maior plano gratuito do mundo, que é o SUS no Brasil. A partir da nossa Constituição de 1988, foi implantado o Sistema Único de Saúde do Brasil, onde procedimentos caríssimos, os pobres, aqueles que não têm, é feito gratuitamente. Obviamente que a fila é grande, a população é muito grande, é preciso investir mais em hospitais, em profissionais especializados, para poder diminuir a fila ou zerar essas filas. Mas é uma conquista. Por que eu estou falando do SUS? Porque há quem defenda a privatização da saúde, através de plano de saúde. Quem tem, quem não tem, enfim, vai sofrer sem ter um atendimento digno num posto de saúde, num hospital, porque há uma necessidade de investir mais, e o governo federal tem essa preocupação. Eu digo isso porque conheço pessoas no Ministério da Saúde que estão diariamente lutando por isso. Mas só que a máquina, ela é muito difícil, até porque nós temos um Congresso, e é preciso que se fale disso, um Congresso Nacional que não ajuda. A grande maioria do Congresso Nacional não é comprometida com o bem-estar da população brasileira. Ela é comprometida com seus grupos aos quais eles pertencem e defendem. E quando um determinado político, não vou citar nomes nem quais são, um determinado político lá em Brasília, ele vai defender só o interesse do grupo dele, ou da classe social a que ele pertence, ou a quem bancou a campanha dele, ele está esquecendo todas as demais coisas que são boas e necessárias para a população. Então, falar de tudo isso é falar de pessoa com deficiência. Eu faço todos esses pontos tentando falar com você do conselho, que é necessário. O conselho tem que funcionar com seriedade, porque aí a gente vai passar a ter mais um aliado, que é um grupo de pessoas que vão procurar fazer uma política, fazer questionamentos, ajudar a gestão, não é só prejudicar. Pelo contrário,
Quando nós temos um conselho que funcione de verdade, ele vai ajudar o prefeito, a prefeita, ajudar o governador e o presidente da República a que as coisas aconteçam. Um exemplo claro de conferência, que também partiu de conselhos, foi a Conferência Nacional da Pessoa com Deficiência, que há anos atrás colocou como proposta, e foi aprovado, os CRAs. Esses CRAs que tem em todas as cidades do Brasil foi fruto de uma discussão da Conferência Nacional de Assistência Social. E eu, graças a Deus, participei naquela época, uns 10, 12 anos atrás, e lá em Brasília foi feita essa proposta. O governo federal viu que era bom, aprovou e implantou. E está aí uma coisa boa para todos. O que é que significa isso? Dizer que conferência, conselho, é a sociedade civil, você que está me ouvindo e outros, podendo participar, através de um representante nosso, que seja uma pessoa séria, que tenha compromisso com a causa, para nos ajudar nesse sentido. Então, minha gente, falar disso é falar de toda uma situação que a gente precisa cada vez mais se organizar. O voto passou, mas a vida continua, e a implantação de políticas boas depende de nós, da nossa organização enquanto comunidade, enquanto segmento, enquanto associações, entidades. Programa Espaço Diferente, com Luiz Paixão, a voz da inclusão. Ok, estamos de volta. Nós queremos mandar um abraço aqui para muita gente que nos escuta. É impossível você falar o nome de todos, mas a gente lembra de alguém. Seu Frazão aí na Coab sempre está conosco. Muito obrigado, Frazão, por nos ouvir, por acompanhar nosso trabalho. A dona Edith, a avó de nossa amiga que está aqui, Amanda, e mãe de Luciana, vocês estão aqui no estúdio conosco. A dona Edith, obrigado pela sua atenção. Eu quero agradecer ao pessoal aqui da zona rural. A Rádio Santana chega também na zona rural, aqui no Engenho Amaragi, próximo à usina Estreliana. Algumas pessoas sempre escutam o nosso programa. Aqui na rua, nossa amiga Tonha, aqui no centro da cidade, sempre está conosco. Enfim, todos vocês, a gente, em nome desses que eu falei, a gente agradece, porque a sua audiência, o seu respeito, a sua preocupação também, a sua indignação, muitas vezes conversando conosco, de coisas que acontecem aqui entre a gente, que faz com que, eu espero que você que está me ouvindo, se quiser um dia trazer algum assunto, pode ligar para aqui, a gente está aberto a ouvir qualquer situação. Acho que democracia é isso. Nós lutamos tanto por democracia para isso, para que as pessoas sejam ouvidas, mesmo pensando diferente da gente. Quem não tem a capacidade de ouvir o diferente, não tem capacidade de viver numa sociedade democrática. O diferente, o contrário ao que a gente quer, é um processo de debate, de discussão. Quando eu falo debate, não é só discutir. E discussão significa fala. Você ouvir as pessoas é importante. Aí você aprende mais e tira talvez lições, ou em quem está te ouvindo vai te ouvir e também aprender com você. O processo democrático é isso. Há quem não queira isso, infelizmente, no Brasil. Há quem queira que as coisas venham de cima para baixo, já determinado, e o povo não tenha direito de escolha, como foi semana passada, domingo passado. E graças a essa democracia, com todas as suas limitações e dificuldades, é que nós estamos aqui, pessoas com deficiência, idosos, mulheres, crianças, juventude, trabalhadores, estão buscando seus espaços. Numa sociedade, no mundo que a gente sabe que está difícil. E aí eu posso falar, uma extrema-direita cada vez mais forte, que não quer o avanço, eu falo isso enquanto militante, enquanto cidadão, mas também pessoa com deficiência, e que sabemos que se depender de algumas pessoas, de alguns grupos, nós estaríamos na Idade Média. Não teríamos muitos avanços, e poucos, mas tivemos esses avanços. Então falar disso é preocupar-se, é querer buscar junto ao outro, agradecer a sua audiência, agradecer a sua companhia, mas também agradecer o fato de você estar pensando no mundo melhor. Nós e eu somos cristãos, você, muitos são cristãos ou não, mas queremos o melhor para o próximo, para o seu próximo. Então é nessa perspectiva, é nessa linha de pensamento que a gente acredita que isso vai mudar e que isso vai continuar mudando. Já mudou e vai precisar melhorar cada vez mais. Além das pessoas que nos escutam, a gente vai vivenciar na próxima semana, terça-feira, o Dia do Professor. Educação, ao meu ver, é a base de tudo. Sabemos disso.
porque é através da educação que uma pessoa ela consegue vencer na vida, sair daquela realidade social e econômica que ela vive para uma situação melhor. E para isso é necessário que haja acesso à educação. Quantos jovens que querem hoje estar na universidade e não podem? Alguns estão conseguindo. Então que haja mais, nessa linha do dia do professor, mais respeito ao profissional de educação, haja mais qualidade e principalmente uma melhor remuneração no que se respeita ao profissional de saúde, de educação, porque quando a pessoa se esforça, ela tem uma profissão como educador, ela se prepara para isso. Então devemos respeitar o educador, devemos respeitar o professor, e de hoje a 8 a gente vai fazer um programa especial falando de educação. A gente já está organizando, já tem algumas pessoas que provavelmente vão ligar para cá, uma ou outra pessoa, para a gente conversar, fazer um bate-papo aqui sobre a importância da educação na nossa sociedade ribeirãoense, da Mata Sul, mas no Brasil inteiro. Qual é a perspectiva de futuro, o que é que está acontecendo que a gente não sabe a nível do Congresso Nacional, quais as leis que podem vir para melhorar mais o acesso às nossas crianças e jovens ao ensino, e a gente precisa melhorar cada vez mais. Eu acho que quem torce pela educação está torcendo pelo futuro dessa nação, e é um futuro que é presente já, porque o jovem, que é o futuro, ele já está se organizando, se preparando para assumir o que nós estamos fazendo hoje. Eu vou completar 60 anos, serei daqui a 2 meses idoso, do ponto de vista já do que se diz a faixa etária, e tantos outros estão me ouvindo. A gente envelhece, e a nossa juventude, crianças e jovens, é quem vão assumindo essas coisas, e a gente precisa dar uma boa educação, que o país, o estado, o município tenha uma boa educação para preparar essa juventude para coisas boas que a gente precisa cada vez mais entender. Falando de educação, a gente também lembra que é necessário, no que diz respeito ao segmento de pessoas com deficiência, a gente entender que temos um calendário. Esse calendário, eu sempre falo isso, esse calendário tem data. Hoje, o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Física, e a gente, por exemplo, sabe que na próxima semana já vai ter outras datas. A gente não faz mais coisas específicas, porque em dezembro tem um dia nacional de luta, já houve agora em setembro, mas em dezembro tem um dia específico de luta do segmento de pessoas com deficiência. A gente espera que, além de trazer uma fala aqui na rádio, a gente possa ter algo concreto. A associação, que é o CPDR, tem se feito o máximo. Conseguimos, com apoio, obviamente, da Igreja Católica, da Prefeitura, na pessoa do secretário de Educação, trazer um palestrante, que foi o nosso, que está nos ouvindo agora, o nosso querido Magno Dias, que é psicanalista, ele que é educador também, que é um palestrante já profissional, fez um excelente trabalho aqui conosco, 2 semanas atrás, aqui no Salão Paroquial da Igreja Matriz Santana. E ali, quem estava presente viu o quanto foi rico aquele momento. As pessoas que participaram, com certeza, aproveitaram muito. São momentos como esse que a gente traz, pelo menos sonhamos trazer, para que tanto a sociedade, de um modo geral, mas os entes públicos e não públicos, possam se empenhar em trazer mais conhecimento para a gente. O Magno Dias, eu tenho muita tranquilidade de falar do Magno, porque eu conheço já de algum tempo, nos conhecemos realmente, pessoalmente, há 15 dias atrás. Ele tem um projeto excelente. Toda amanhã, de toda sábado, meio-dia, ele está na Rádio Folha com o Domingo Sábio. Ele já tem toda semana um quadro lá falando de psicanálise, conhecendo a psicanálise. E é uma pessoa que tem um envolvimento muito bom e tem ajudado bastante a nós, pessoas com deficiência ou não. E por que eu estou falando isso? Porque nós precisamos ter mais espaços, trabalhar mais, não só a política de um modo geral, mas também a visibilidade. A gente sabe, por exemplo, e o Domingos Sá falava isso, quantos eleitos, que nós não temos ainda, está sendo feito, foram pessoas com deficiência no Brasil. Não falei de Pernambuco nem Ribeirão, eu falo no Brasil. Quantas pessoas não deficientes que abraçam, que levantam essa bandeira? Quantos deputados? A gente precisa fazer esse levantamento
e a partir daí a gente procurar se fortalecer politicamente no Congresso Nacional, nas assembleias legislativas nos estados e nas câmaras em todo o Brasil, nas cidades. Porque só com pessoas comprometidas, brigando, falando por nós, é que nós vamos de fato ter uma melhor condição de ter visibilidade. Porque às vezes há uma situação, mas se não tiver um político, não tiver um vereador, um prefeito, um deputado, um senador, um presidente da República que tem a sensibilidade de olhar por nós, fica mais... Porque já diz, nada sobre nós sem nós. Isso é antigo, essa frase, porque se é um assunto que diz respeito à pessoa com deficiência, a pessoa com deficiência ou os grupos têm que estar presentes. Eu conheço, por exemplo, na Bahia, uma pessoa, um amigo, ele tem albinismo, aqui não tem pigmento, aquela pele muito clara, para ser mais popularmente falando. Ele criou, junto com outros, na Bahia, em Salvador, na Bahia, uma associação que está fazendo história, não só em Salvador, na Bahia, mas no Brasil inteiro, que ele está lutando junto com outros, na realidade de deficiência que ele tem, para tentar aprovar uma lei no Congresso Nacional. Vai ser aprovada, acredito, já tem, mas ele tem outras ideias que vai procurar ajudar. Por que eu estou dando esse exemplo? Que pode ser qualquer situação onde a gente, de fato, encontre apoio, mas que encontre concretamente ações para melhorar a realidade do deficiente no Brasil. E aí a gente procura ver, muitas vezes, que há uma necessidade, uma obrigação de que as pessoas comecem a nos enxergar como pessoas normais. Porque muitas vezes uma pessoa cega ou baixa visão, ou uma pessoa que é um cadeirante, usuário de cadeira de rodas, ela está ali, mas ela tem um potencial, ela pode ser absorvida no mercado de trabalho. E a própria sociedade, aí vem para a gente mesmo, nós não olhamos isso como uma coisa normal e que deve ser dada essa oportunidade. Por que eu falo tanto disso? Porque isso é uma coisa real. É em Ribeirão, é na Mata Sul, é no Brasil inteiro. Se você vai na cidade de Olinda, onde a gente tem agora uma disputa muito interessante, é preciso que possamos fortalecer a mudança em Olinda para que as coisas melhorem, porque há um comprometimento de quem quer chegar a fazer alguma coisa, e aí a gente poder de fato ter realidades concretas. Por que tudo isso? Porque só assim vai haver... Eu quero mandar um abraço também, lembrei agora de Antônio José, um companheiro aqui de Pernambuco, que está lá em Brasília, fazendo um excelente trabalho, inclusive na 5ª conferência da pessoa quando ele estava lá, atuando diretamente junto ao Ministério de Direitos Humanos, que ele faz parte hoje, e tantos outros, o Antônio Muniz aqui em Recife, antigo, de caminhada, ao nosso amigo também, a Lisa Milhomem, em Goiás, que graças a Deus está curada e está bem, já está na luta. É uma pessoa que tem ajudado muito o segmento a nível nacional. Ao nosso amigo também, que tem aqui, o Roberto Barros, aqui em Recife, que está, porque eu tenho que citar nomes para dar também nominar algumas pessoas que estão brigando muito, correndo muito. E a gente precisa, nessa caminhada, dizer quem somos e outros que estão chegando. Por exemplo, nosso querido amigo Juca Viana, aqui em Garanhuns, eu não soube o resultado de Juca, candidato, já é vereador, não sei se conseguiu a reeleição, mas torcemos muito por ele, espero que ele tenha sido eleito. Vereador cego, que não enxerga, mas ele está lá fazendo um excelente trabalho. Fez um mandato que até dezembro tem sido exemplar para a sociedade de Garanhuns. E é uma pessoa que não tem a visão. Porque é necessário dizer que nós, pessoas com deficiência, somos capazes, e o que nos falta é oportunidade e respeito. Não basta dar a oportunidade e essa oportunidade não ser de fato jogada de forma que garanta que a pessoa seja homem, mulher, criança, jovem, adulto, de fato garantir a sua participação popular na sociedade. Então, minha gente, falar de tudo isso é falar de cidadania. Cidadania, ao nosso ver, é você exercer com liberdade de expressão aquilo que você quer, aquilo que você acredita, aquilo que você necessita, seja um mercado de trabalho, não só contratos, não, mas que haja as empresas, abertura para que as pessoas possam trabalhar de carteira assinada dignamente. É isso que a gente precisa dar para o deficiente, ele não ter medo quando recebe o BPC,
se ele está trabalhando, obviamente que ele não recebe, mas quando ele, por acaso, for demitido, ele dê entrada e volte a receber. Isso é uma coisa normal. O que nos falta é conhecimento e entendimento de que as leis existem para nos defender. A lei não está aí para nos prejudicar. Então, se você vai na lei 13.146, que é o nosso estatuto, a lei brasileira de inclusão, existem vários artigos, são centenas de artigos que dão direito. Nós não conhecemos tudo, mas é preciso que a gente procure pesquisar uma determinada situação que você porventura esteja passando, cobre das autoridades, cobre do Ministério Público, vá atrás do seu direito. É isso que faz as coisas melhorarem e também acontecerem. Porque muitas vezes a gente fica acreditando, achando que tudo vai acontecer, e não acontece porque nós não estamos mobilizados nem conhecedores do nosso direito. Ok, estamos de volta, a gente está encerrando o programa de hoje. Eu quero agradecer sempre à Rádio Santana, por há 11 anos a gente está aqui, e dizer que é isso, a gente tem a certeza de que próxima semana estaremos aqui novamente, um programa dedicado à questão da educação, do professor, e estaremos aqui, se Deus quiser, falando com você, ouvinte, e dizer que comunicação, seja na rádio, seja na televisão, seja onde for, ela tem que trazer mais informações do ponto de vista de conhecimento e fazer com que sejamos conscientes das nossas lutas, essa música que acabamos de ouvir, não sejamos indiferentes às guerras. E está aí as guerras, não só nos países, mas também a guerra da fome. Hoje no mundo, cerca de 730 milhões, segundo a estatística, de pessoas estão passando fome agora. Não tem o que comer. Isso é uma coisa triste para a humanidade, triste para aqueles que defendem uma sociedade com a concentração de rendas, onde uma minoria tem tudo, que não sabe nem onde gastar essa riqueza, enquanto que a grande maioria não tem direito. Por isso que nós, que estamos do lado dos pobres, como dizia Dom Helder Câmara, é sempre importante lutar para que o mundo seja melhor. Dentre as muitas coisas que Dom Helder nos ensinou e deixou para a gente, é aquela que, inclusive, é uma frase é um pensamento que eu levo na minha vida: a graça das graças é não desistir jamais. Não desistir de querer o melhor para si e para todos, não desistir de querer dizer aquilo que você acredita, não desistir de fazer com que tudo que aconteça seja para o bem de todos, não para uma minoria, porque o cristão, Jesus Cristo, queria isso. Não sou teólogo, não sou, mas eu tenho certeza que o ensinamento de Deus, na pessoa de Jesus Cristo, é o bem comum a todos. Esse comunismo que se fala, Jesus, não estou misturando com ideologia, mas é comum a todos. O próprio Jesus, Dom Helder Câmara, Dom Helder Câmara, mas também Dom Acácio Rodrigues Alves, aqui na nossa diocese, bem próximo. Eu sou da geração Dom Acácio Rodrigues aqui em Palmares, sou da época de Dom Helder, sou da época de tanta gente na minha igreja que nos ensinou. Tudo com pouco que eu sei, graças a Deus, é dentro da doutrina social da igreja. A doutrina social da Igreja Católica, ela é riquíssima. Ela nos ensina muito de como você procurar fazer melhor, dentro do possível, a sua caminhada para ajudar o próximo. Até a próxima semana, se Deus quiser, estaremos aqui.